quando prospectamos uma loja agropecuária para a revenda dos produtos, onde os tomadores de decisão têm perfis diferentes, como agir, né? Então, quando prospectamos uma loja agropecuária para a revenda dos produtos, onde os tomadores de decisão, 3 tomadores de decisão, têm perfis diferentes, como agir? Ótima pergunta, maravilha. Marcos, então, é aí que você vai precisar treinar a sua flexibilidade, né? Então, você vai precisar, por exemplo, primeiro, né? Primeira coisa, você identificou, existem 3 pessoas com perfis comportamentais totalmente diferentes, certo? Então, eu tenho uma pessoa que é alto D, eu tenho uma pessoa que é alto I e tenho uma outra pessoa que é alto C, né? Como é que eu consigo fazer uma abordagem e ser efetivo com as 3 pessoas? Então, você vai precisar saber o que você vai falar, como você vai falar, tá certo? Então, a primeira coisa é você precisa, de fato, entender quais são os perfis, né, comportamental de cada um dos tomadores de decisão. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma pessoa que é alto D, uma pessoa que é alto I e uma pessoa que é alto C, o alto D, ele está com foco no resultado. Então, o que ele está esperando? Ele está esperando você demonstrar para ele como a sua solução pode beneficiá-lo, né? Então, se você começar, por exemplo, a sua apresentação mostrando o que você tem como objetivo e onde você quer chegar com aquilo, você provavelmente já vai atingir de forma muito positiva aquela pessoa que é alto D e aquela pessoa que é alto C. O alto I também. Então, você já começa com o propósito e você começa com o resultado que você gostaria de demonstrar para aquele cliente. Primeira coisa. Depois você vai pensar o seguinte, olha, dentro aqui das pessoas que eu estou negociando, eu tenho um perfil alto C. Então, essa pessoa é uma pessoa detalhista, ela gosta das coisas de forma organizada, planejada. Então, você vai vir só com speeches, né? Só com uma coisa de forma verbal? Talvez não. Então, você vai precisar ter preparado lá alguma planilha, algum passo a passo, alguma forma processual de demonstrar o que você está propondo. Por quê? Porque aí você consegue ativar o interesse daquele perfil alto C, tá certo? O alto I, ele precisa do quê? Ele precisa se sentir envolvido, né? Então, durante o seu processo de comunicação, você precisa trazê-los para a conversa, você precisa fazer perguntas para entender, né? Para confirmar o entendimento das pessoas. Então, assim, como é como cada perfil toma a sua decisão, né? O perfil alto D, ele vai tomar baseado em resultado. Então, se você não mostrar resultado, rentabilidade, os ganhos que esse perfil pode ver, ele provavelmente vai ficar muito cético com relação à sua proposta. Então, ele precisa disso. O perfil alto C, ele precisa ver que existem poucos riscos, né, de seguir o que você está recomendando. Então, é uma pessoa mais cautelosa, é uma pessoa que busca planejamento, né, uma pessoa bastante detalhista. O alto I, ele precisa se sentir envolvido, ele quer saber como que isso vai impactar na relação das pessoas, ele quer saber na parte de social, como é que isso vai impactar. Então, qual é a sua proposta, tá? Sempre que você for usar os perfis comportamentais para você conseguir se comunicar de forma mais efetiva com as pessoas, você vai ter que analisar o que cada um dos perfis espera daquela reunião, tá? E aí você vai precisar trazer isso logo para o início da conversa. Então, uma forma é falar assim, olha, gente, o objetivo da minha reunião hoje aqui com vocês é apresentar esse produto, né? A gente gostaria que vocês se tornassem uma revenda do produto X da nossa empresa. Esses são os benefícios que a gente vê para a empresa de vocês e ao longo da nossa conversa de, sei lá, de 20 minutos, de 30 minutos, eu gostaria de mostrar de forma detalhada qual é o impacto que isso vai ter financeiramente, qual o impacto que isso vai ter nas pessoas, quais são os ganhos, né? Então, eu gostaria de mostrar de forma detalhada aqui, bem planejado para vocês. E ao longo da minha apresentação, eu gostaria que vocês me dessem alguns inputs.
Então, quando você faz uma abordagem desse tipo, você tá alcançando todos os perfis, né? Tanto o alto D, quanto o alto C, quanto o alto I, tá? Mas esses perfis podem mudar e você pode ter um alto S, então você precisa conhecer sobre perfil comportamental. Existe um slide aqui sobre perfil comportamental que eu até gostaria de compartilhar aqui com vocês. Beleza. Galera, então, ó, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala em abordagem. Então, quando eu falo sobre perfis comportamentais, de novo, né? Vocês provavelmente viram isso aí durante as aulas, mas a gente está falando sobre dois perfis, né? A gente está falando, eu vou colocar aqui a caneta ponteiro, a gente está falando sobre pessoas que têm uma preferência, né, maior pela extroversão ou pessoas que têm uma preferência maior pela introversão, né? Então, quem são os seus 3 tomadores de decisão? Eles vão mais para o lado da extroversão ou mais para o lado da introversão? Pessoas que vão mais para o lado da extroversão, elas gostam de falar mais, elas são mais dinâmicas, elas querem ver as coisas com um pouco menos de detalhe, né? Elas gostam de participar da decisão, elas gostam de dar suas opiniões. Agora, se a gente vai para o lado da introversão, a gente está falando de pessoas mais observadoras, mais cautelosas, pessoas que não gostam tanto de mudança. Então, você, por exemplo, usar na sua forma de comunicar a palavra mudança, risco, são palavras que provavelmente não ajudam você no seu processo de negociação se você estiver lidando com um perfil mais introvertido, tá? E aí a gente tem outras 2 energias fluindo aqui, né? Que é a energia do pensamento e a energia do sentimento, né? Então, quando eu falo com pessoas que têm uma propensão maior para o pensamento, são pessoas mais racionais, pessoas que são mais pragmáticas, muito mais objetivas, são pessoas que são mais focada no resultado e na tarefa e não nas pessoas, né? Em compensação, quando eu lido com uma pessoa, erro ortográfico aqui, sentimento, tá, galera? Quando eu lido com uma pessoa que vai para a área, né, uma preferência mais pelo sentimento, eu estou falando com uma pessoa que ela tem o foco mais nas pessoas, foco nas relações. São pessoas que são menos pragmáticas, né? Elas são mais gregárias, elas querem entender o impacto daquela decisão no todo, né? Como que isso vai impactar a harmonia, o equilíbrio do grupo. Então, quando você vai lidar, né, com pessoas e que precisam tomar uma decisão e elas têm perfis comportamentais diferentes, é isso tudo que você tem que levar em consideração. Então, se você vem muito prático e pragmático e apresenta só o resultado da sua negociação lá, você vai conseguir satisfazer aquele que tem preferência pela energia dominante. Mas se você só mantiver essa mesma abordagem, você não consegue, por exemplo, atingir de forma positiva, né, as pessoas que têm um perfil de segurança, uma preferência pela energia da segurança alta. Então, você vai ter que balancear isso, você vai ter que trazer na sua forma de falar, na sua abordagem, os 2 lados, beleza? E como que você observa, né, cada uma das pessoas? Então, existem algumas características que elas são bastante predominantes, né? E a gente consegue observar através do conhecimento dessas características. Então, por exemplo, uma pessoa com a energia dominante alta é uma pessoa... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É uma pessoa, então, bastante competitiva, focada, direta, muito exigente, determinada, adora assumir riscos e tem alto senso de urgência. Então, com uma pessoa que é alto D, né, tem uma preferência pela energia dominante, provavelmente essa pessoa não gosta de reuniões muito longas, demoradas, cheias de detalhes, slides, enfim. Por exemplo, guias muito longos de leitura, essas pessoas gostam de falar em bullets, beleza?
Agora, por exemplo, o perfil influente já é uma outra característica. Então, são pessoas mais sociáveis, mais dinâmicas, são muito entusiasmadas, são mais empáticos, são muito comunicativos, são mais flexíveis e adoram o poder da persuasão. Então, são pessoas que se comunicam bem, que têm uma grande capacidade de influenciar outras pessoas. E essas pessoas, elas têm uma necessidade de serem envolvidas no processo de comunicação, na tomada de decisão, elas gostam de participar. Se você deixa uma pessoa que tem alta energia e de fora, né, e não engaja, não pergunta o que essa pessoa acha, provavelmente essa pessoa vai ser um empecilho no seu caminho, né? Segurança alta, gente, são pessoas que buscam estabilidade, são pessoas que buscam segurança, elas oferecem estabilidade e segurança também, são pessoas bastante ponderadas, elas sempre olham os dois lados, elas sempre olham para as pessoas pelos dois lados, então por vários ângulos, né? São muito prestativos, são generosos, são bastante amáveis e são conservadores. Então essas pessoas, elas não gostam de assumir risco, elas não gostam de mudança, né? Então, como é que você, no momento em que você vai negociar com uma pessoa dessa, quais são as melhores palavras para você utilizar para você, por exemplo, não afastar um perfil alto S, né? Um perfil alto S não toma decisão de maneira imediata. Então, se você está lidando, negociando, influenciando ou persuadindo uma pessoa que tem um perfil de alto S, provavelmente você vai fazer todo o seu processo de negociação hoje e você vai precisar dar um prazo para essa pessoa pensar e te dar uma resposta depois, né? Diferente do Alto D. O Alto D, se ele gostou, ele não pensa muito, ele toma a decisão ali, fecha negócio com você em 5 minutos. O Alto S não. Por melhor que sejam os benefícios e os ganhos que essa pessoa vai ter, ele vai querer provavelmente rever, ver se não tem nenhum risco, se ele não pode estar tomando nenhuma decisão sem antes pensar em todos os ângulos, né? Então, essas pessoas provavelmente não são aquelas pessoas inovadoras que, por exemplo, que abraçam tecnologia logo de primeiro. Ela primeiro precisa ver muita gente utilizando para depois ela falar, acho que é seguro. Posso também começar a utilizar esse produto porque já está todo mundo utilizando, tá? Então, esse é o perfil alto C. O perfil alto S, gente, é um perfil de alta cautela. Então, pensamento e introversão. São muito cautelosos, são muito exatos, são precisos, são pessoas super analíticas, né? É bastante formal, às vezes até parece um pouco frio, não demonstra muito reação, então você nunca sabe se você está agradando ou desagradando muito um perfil alto C, né? É uma pessoa que obedece muito a parte de conformidade, né? Então, a parte de compliance, por exemplo, um alto C tem muita afinidade com esse departamento de compliance, por exemplo. São extremamente organizados e são muito detalhistas. Então, se você vem falar com um tomador de decisão alto C, de forma desorganizada, desestruturada, sem linearidade na fala, provavelmente você não passa confiança. Então, no final das contas, essa pessoa provavelmente vai ter uma grande dificuldade de fazer negócio contigo. Então, essa é uma pergunta muito legal, que eu acho que dá aqui, ó, pano para manga, a gente consegue falar muito sobre essa pergunta, né, que o Marcos fez. Deixa eu aqui parar de compartilhar. E isso ajuda demais no processo de efetividade de negociação. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, vocês se aprofundarem de fato em tudo que é relacionado à parte de tipologia de cliente, perfil comportamental, porque isso ajuda demais a gente ser mais efetivo na forma de abordar o cliente, beleza?